Senhor, por esse momento, né? Onde podemos desfrutar juntos um pouco mais da comunhão na palavra do Senhor. E eu confesso a vocês, o Sérgio tinha me falado dessa comunhão, mas eu viajo e saio, muitas atividades terminei esquecendo, quase que eu perdia, mas eu tive que cancelar uns compromissos. Tive hoje na Paraíba, mas cancelei meus compromissos de amanhã para poder estar hoje aqui. Então, fui e voltei. E porque eu tinha um sentimento, já faz bastante tempo, de ter uma palavra bem especial. Eu pus o tema aqui, assim, olha. Ganhando entendimento sobre o casamento. Mas não dá para a gente abordar tudo. Aqui vocês vão ver os princípios, as causas dos problemas em uma família, tá certo? Vamos ver, e também tem pontos positivos de como construir, como edificar a nossa casa dentro da visão. Outro ponto que fala sobre a visão de Deus sobre o casamento, a visão do mundo sobre o casamento, é bem interessante, onde a gente faz todos os confrontos de uma visão e de outra. Talvez eu ainda dê uma pincelada rápida, pelo menos em um item aqui hoje à noite. E hoje, como os irmãos me falaram, né, o casal aqui pediu uma comunhão aqui voltado para eles, para trazer a bênção para eles. Que o Senhor realmente possa abençoar a todos nós, em especial aos nossos irmãos hoje aqui, né? Para que a união deles seja cada vez mais edificada. Para edificar. Então, o primeiro princípio que eu quero mostrar para vocês, abordar, é o princípio dessa união que Deus fez. Então, voltando lá para Gênesis, tem que começar por Gênesis. Gênesis é o começo de tudo, né? Todas as sementes de todas as verdades no Novo Testamento inteiro, tudo está plantado e semeado lá em Gênesis. Então, Gênesis, todo o livro de Gênesis, você tem a semente de todas as verdades, de tudo está lá em Gênesis, de toda a vontade de Deus. Então, Gênesis capítulo 2, Deus cria o homem, né, e mulher, e os abençoou, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então isso mostra já aí de início o propósito de Deus, o projeto dele, como era bonito e grande. Aí em Gênesis capítulo 2 ainda, você vê a gênesis do homem, Deus criando o homem, preparando um jardim e o colocando nesse jardim. Aí a partir dali, você vê a missão de Deus para esse homem. Deus lhe dá uma missão, que era cultivar e guardar. E mais embaixo, ainda no capítulo 2, você vê Deus edificando uma mulher. Saindo do homem, né, edificando uma mulher. Isso mostra o princípio de Deus, que o homem não pode cumprir o propósito de Deus sozinho. A missão que Deus deu para o homem. Por isso ele edificou uma ajudadora, uma auxiliadora, para juntos executar a missão que Deus deu para eles. Então o homem nunca pode fazer a missão de Deus, cumprir a missão de Deus sozinho. Quando Deus criou o homem, ele criou só a metade, então podemos dizer, tá certo? Com a mulher, então, o homem se completa. Aleluia. Ok? Então, aí você tem um princípio maravilhoso de Deus. Dos dois, fazer um. Então, o casamento na visão, esse é o princípio. É os dois serem um. O Senhor mesmo disse isso. Deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha que obra gigantesca de Deus. Então o homem e a mulher se completam, formam uma unidade aí. Amém. Esse é o princípio de Deus. Por isso que em Mateus 19, quando os fariseus
interpelaram a Jesus sobre casamento e sobre o divórcio, foi eles, talvez eu fale isso um pouco mais lá na frente, mas eu dou uma pincelada aqui. O Senhor disse assim, não é assim desde o princípio. Mas aí em Gênesis, voltando para Gênesis 3, você tem um fator ali muito profundo, que é a serpente que entrou. E vocês precisam olhar toda Gênesis 3 ali, a serpente, a gente vai abordar isso aqui que eu acho muito importante nesse início dessa nossa comunhão para ser a base. E ali em Gênesis 3, como a serpente entrou no jardim, podemos dizer, também ela tem entrado nas nossas casas. Tem ou não tem? Serpente entra nas nossas famílias, entra nas nossas casas. E aí a gente tem que pedir muita luz e sabedoria de Deus. Não é brincadeira essas coisas, tá certo? E Deus, ao colocar o homem e a mulher no jardim do Éden, deu uma ordem para eles não comerem. Deus disse, dela não comereis, nem tocareis, porque no dia que dela comerem, certamente morrereis. Se lhes abrirão os olhos, né, assim? Muito bem. Em Gênesis 3, quando a serpente entra, Eva balançou. Ela balançou. E às vezes acontece conosco também. Vocês vão ver que acontece nos casamentos também. E ali, quando ela entrou, ela abordou a Eva. E Deus tinha sido bastante claro para eles. Não comereis. Deus deu uma ordem. Não. Mas, quando a serpente foi lá e enganou ela, e ela então balançou. E ela ficou lá na dúvida. É assim mesmo que Deus disse? A serpente fala com ela. Então houve um diálogo com a serpente. Nós devemos ter muito cuidado. Para a serpente, quando entrar, a gente ter máximo de cuidado. Para não entrarmos em conversa. Eu estou falando tudo isso porque nos últimos dias, entre os cristãos de uma maneira geral e na vida da igreja, tem ocorrido algo que traz um dano gigantesco e vai de encontro totalmente à palavra de Deus, vai de encontro ao próprio Deus, que é os divórcios, que são as separações. E isso não é brincadeira. Não pode. Tá certo? Quando os fariseus, voltando para Mateus 19, perguntaram a Jesus sobre isso, ele esclarece ali no princípio que Deus fez o homem e a mulher para os dois serem um. Mais uma vez. Então, a pessoa pensar em um divórcio, ele está indo de encontro a Deus. Totalmente de encontro a Deus. Conceber isso na mente, aí vocês vão entender como é que se concebe isso na mente. Então isso realmente é muito sério. Deus, vocês vão ver um versículo lá em Malaquias que Deus odeia o divórcio, a separação. Ele odeia. Então se Deus odeia, quem sou eu para? Por isso que em Mateus 19 o Senhor falou assim, não separe o homem. O que Deus uniu, você separar alguém, é você ir totalmente insultar a Deus. Você confrontar a Deus. Você chegar diante de Deus assim, você disse não, mas eu digo sim. Como é que pode? Entenderam? Então a união é algo gigante. Nós somos casados aqui, estamos debaixo do desígnio de Deus. Foi Deus que estabeleceu isso, um homem e uma mulher. Quem sou eu para separar? Por isso que o Senhor Jesus falou, não separe o homem. Quem é que vai contra Deus? Quem é que quer ir contra Deus? Você vai, Felipe? Deus disse, não pode separar. E você vai dizer assim, mas eu vou separar. Você vai confrontar Deus? Você disse não, mas eu quero dizer sim. E pronto, e acabou. E bate o pé. E aí? É algo tremendo. E hoje, o que mais se vê são separações. Até na vida da igreja. Ok?
Então, em Gênesis, e eu creio que todos nós que já somos casados há mais tempo, devido às lutas, alguns conflitos, esse tipo de coisa já passou na cabeça de muita gente. Eu acho que eu vou separar. E tem muitos argumentos para isso, que a gente vai ver em Gênesis. Muito bem, em Gênesis, quando a serpente aborda Eva, nós temos 3 coisas. Bom, ela viu que era bom para se comer. Era agradável aos olhos. E o terceiro item é o quê? Desejável para dar entendimento. Vamos fazer uma ligação nesse versículo lá de Gênesis, com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a serpente ofereceu para a mulher, que Deus disse não, com 1 João capítulo 2, 15 a 17. Abram aí, João 2, 1 João capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Muito bem, aqui fala concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. 3 coisas. Lá em Eva, boa para comer. Aí você tem concupiscências da carne. Os casais que estão em um processo de separação, de conflitos ainda, ou os que já se separaram, eles dizem, eu tenho o direito de ser feliz, de ter o que é bom. É assim ou não? Está lá o conflito tremendo entre o casal. Eu quero ser feliz. Não vejo a hora de me libertar disso aqui. Porque concebeu isso. E Satanás alimentou isso. Então, bom para se comer. Eu quero ser feliz. Minha vida está uma desgraça. Então, bom, tá vendo? Entre o casamento. É sério. Depois a concupiscência dos olhos. Agradável. Olha a situação com bons olhos. O fruto lá em Gênesis não era agradável aos olhos. Ou seja, essa situação toda, essa minha separação, aos meus olhos é bom. Porque do jeito que estava não dá mais certo. Não é assim? Vai concebendo essas informações na mente e vai aceitando. Isso aconteceu lá em Eva. Eu quero que vocês transportem isso para a vida matrimonial. E o terceiro ponto lá de Eva é que agradável para dar entendimento. E lá em João fala da soberba da vida. Ou seja, agora que eu vi a situação em que eu estava, eu não posso mais manter esse relacionamento. Eu tenho que terminar. Soberba da vida. Então, não dá. Ou seja, aqui fala de dar entendimento, né? Dar entendimento. Ou seja, a pessoa começou, menina, agora que eu vim ver em que vida eu estava. Acontece isso ou não? Entenderam? Como Satanás é sutil e destrói. Tá certo? É assim que a coisa vai indo. Mas a nossa união é para Deus. E foi Deus que uniu. Vocês vão ver, havia testemunhas nos nossos casamentos, não havia? Felipe tinha. Não é? Todos nós tínhamos testemunhas, né, Ieda? E eles assinaram lá o livro de testemunhas, não assinaram? Vocês vão ver depois. Tem até foto. Isso. Muito bem. Só que vocês vão ver que tinha uma testemunha invisível lá. Vocês vão ver que há uma pessoa invisível que elas estavam olhando a união de vocês. Amém. E quando vão se separar, essa testemunha que era invisível, que viu, que estava lá, e depois na separação, a esposa diz, aquele traste, e o marido diz, aquela bruxa, mas a testemunha lá atrás, ela não viu isso. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Vocês entenderam como a coisa muda?
Senhor, tenha misericórdia de nós. Estou falando uma palavra séria de advertência. Eu queria poder ter tempo para desenvolver tudo. Estou pulando muitos pontos aqui para que numa outra oportunidade com a igreja, vários, a gente possa abordar melhor essas coisas, tá? Mas eu estou dando essa pincelada para vocês. Desejável para dar entendimento, é isso. Puxa, eu caí na real agora. Em que frio eu me meti? Misericórdia, né? Mas é assim que acontece, ou não é? Eu já vi casais dizerem isso aí. Pois é, não é? Não chama nem de esposa, mas chama com aquela coisa que está lá em casa, né? Mas é assim, quando o bicho pega, meu irmão. Quando o cão entra, faz a festa. Mas tudo isso vem... tudo isso vem porque o inimigo vem dialogando durante algum tempo. Essas separações não acordam da noite para o dia. Mas ele vem e aí você vai conversando. Aí, lá em Mateus 19, versículo 8, Fernando, o Senhor disse assim, eles falaram, mas Moisés disse que podia dar a carta de divórcio. O Senhor disse assim, por causa da dureza do vosso coração. Porque vocês são duros. Quando veio alguns problemas, por que você não correu para o Senhor para pedir luz, para pedir sabedoria de como resolver? Por que não foi pedir ajuda, socorro a alguém? Por que você só deu ouvidos a Satanás, a serpente? E foi alimentando, e aquilo foi crescendo e chegou ao ponto de vocês entrarem no divórcio. Por que não pediu socorro? Por causa da dureza do vosso coração. Por que vocês não foram humildes? Por que não se humilharam? Por que não foram ao Senhor desesperadamente? Senhor, salve a minha vida, salve o meu casamento. Senhor, liberta-me. Não é? Entenderam agora esse versículo 8 lá de Mateus? A dureza do coração não foram simples o suficiente para ir diante de Deus. Por isso, temos que sempre ir diante de Deus. Amém. E se a situação ficar difícil, pede ajuda. Vai lá. Graças ao Senhor, todos nós estamos bem casados, né? Amém. Não é o docinho não, Felipe. O Senhor tem nos usado, tem nos ajudado, nos mantido na igreja, que tem muitos irmãos e irmãs, aí já com 20, 30, mais de 30 anos de casamento, de união, né? Outros mais recentes, né? Outros ainda por se unirem, né? Graças ao Senhor, mas saibam que toda essa união foi estabelecida por Deus. Amém. Ele é que determinou isso. O homem não pode ficar só, mas ele quer fazer dos dois um só. Amém. Por isso que tem que haver muita dependência do Senhor, tá bom? Vamos aqui para frente, tá bom? Vamos ainda permanecer lá em Gênesis. Eu quero mostrar para vocês agora os resultados dessa queda. E é os resultados também que acontecem na nossa relação, nosso relacionamento. Os sintomas da queda e os danos no relacionamento. Gênesis 3:7. Aí fala, abriram-se os olhos. Esse é o primeiro resultado. Aquilo que eu já falei. Você começa a ver todos os defeitos do seu cônjuge. Acabou as virtudes. Acabou virtudes. Você não vê nada de bom naquele homem ou naquela mulher, no cônjuge. Só vê defeitos. Só reclama. Só isso ou aquilo outro. Ou seja, abriram-se os olhos. Entendeu, Gênesis 3:7 agora? Você não vê mais nenhuma virtude. Né? Aquele gatinho, né? Se tornou um cavalo. Exatamente. Mas olha só, a gente está rindo assim, mas é sério, tá bom? Então abriram-se os olhos, Gênesis 3:7. Os resultados da queda é abrir os olhos. Você não vê mais nada de virtude no seu esposo, no seu cônjuge. 2. Aí eles cozeram folhas de figueiras para se cobrir. Cada um tentou cobrir a sua nudez. Ou seja, eu cubro as minhas falhas, mas eu exponho as tuas. Eu não quero que ninguém veja as minhas falhas, mas as suas eu exponho para todo mundo. A do meu cônjuge. Não é terrível? Por isso que todos os dois cozeram folhas de figueiras para si. Oh, Senhor. Cuidado, irmãos.
quando essas coisas começarem a acontecer dentro de você, na sua casa, no seu lar, já é uma prova de que você está para cair nas garras do inimigo e ser destruído todo o seu lar. Quarto item. Eles se esconderam de Deus, não foi? Ou seja, o relacionamento de você já não consegue mais apresentar diante de Deus. Esconderam-se de Deus. Ou seja, eles têm medo de encarar a realidade do seu relacionamento diante de Deus. Eles não conseguem ir mais diante de Deus, expor a situação, para eles já está tudo acabando mesmo e só coisas más e ruins. Então não consegue mais ir diante de Deus. Passaram a pôr culpa no outro. Quando o Senhor perguntou, né? Qual foi a resposta de Adão? Olha a resposta dele, ele nem disse a minha esposa, a mulher que tu me deste, aquele traste. Tá vendo? Não é brincadeira aquela coisa. Pois não é, só uma coisa daquela. É sério, né? A gente olha assim, mas, irmãos, eu espero que vocês estejam sorrindo, mas é sério o negócio. Essa é a luz da palavra do Senhor, tá bom? Que o Senhor preserve todas as famílias. Agora vocês entendem por que a gente luta tanto pelas famílias, né? O Senhor guardar e preservar. E a união de vocês. E o mundo hoje, vocês vão ver depois as 3 direções que o mundo dá hoje para destruir muitas coisas, né? E aí você tem essa ação contra a família, né? Contra Deus, tudo para terminar isso. Essa foi a situação da queda do homem. Então, a mulher que tu me deste, e a mulher põe culpa no homem, né? E o homem põe culpa. Ninguém nunca assume, eu sou o culpado dessa situação na minha casa. Ninguém nunca assume. A gente tem que colocar a culpa em outras coisas. Eu não vou abordar hoje, mas no final eu ia falar 3 coisas que mais danificam um casamento. Tá certo? Não vou abordar, mas vou só falar o tema. Internet, redes sociais, pornografia. Tem isso, tá? Pornografia. Você abre uma porta para o inferno entrar e destruir muitos casamentos. Vai culminar isso numa infidelidade. Questões financeiras. Questões financeiras danificam muito um casamento. Vocês têm que aprender depois a ver que o dinheiro de um casal é para quê? Aí gasta mais do que tem. Se endividam. E isso traz grandes problemas no relacionamento. Porque não souberam administrar. Essas 3 coisas não vou falar. Só citei para vocês terem ideia. Isso danifica tremendamente. Então, põe culpa um no outro, né? Por fim, eles têm Adão, Gênesis 3,16, é o resultado desse sintoma geral. Em Gênesis 3,16, o que é que fala? A terra produzirá cardos e abrolhos, então você tem dor, sofrimentos, lágrimas, não é assim? Dor, sofrimentos, fadiga, é uma canseira. Suor, exatamente. Então, o resultado de uma situação dessa que vai sendo alimentada dentro de um relacionamento de 2 pessoas, no final das contas é dor, sofrimento, fadiga. Eu estou cansado dessa minha vida. Já viram pessoas falarem isso? Eu já não aguento mais. O marido às vezes fala assim, já não aguento mais voltar nem para casa. Não é certo? Tem disso, irmãos. E infelizmente tem isso até na vida da igreja. E tem crescido o número de divórcios entre os cristãos de maneira geral, muito, mas muito mesmo.
tudo isso é por vivermos na esfera da queda do homem. Quem vive na esfera da queda do homem é na esfera da carne e nessa esfera. Aí é dano por cima de dano. Só citar aqui 2 Timóteo 3, de 1 até 7. Aí fala, né, nos últimos dias, né, sobrevirão tempos difíceis. Os homens se tornarão egoístas. Então entra um casal, é egoísta. Eu quero ser tudo lá em casa, eu quero ser o tal. Eu sou egoísta, só penso em mim. Eu não estou pensando na minha parceira, na minha auxiliadora. Nem a auxiliadora pensa no marido. Cada um pensa por si só e age por si só. Ele quer ser o melhor, quer ser o centro de tudo. Já pensou? Então, egoísmo, tem que ter cuidado com isso aí. Aí cita um monte de coisa. Eu queria que vocês lessem o versículo 6. 2 Timóteo 3, 6. O que é que diz? Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões. 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nossa! Ele citou um monte de coisas horríveis, né? Nos versículos 3, 4, 5, 6. O 5 fala da piedade, né? Tem forma de piedade, eu acho, não é isso? Aí no 7 ele fala que eles têm a aparência de piedade. Isso. Aí no 7 ele fala que aprendem sempre, jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Eu não entendi esse versículo. Ponderando. Por que aprendem sempre? Sempre querem aprender alguma coisa, mas eles não conseguem receber a verdade, porque em João 8 fala que a verdade liberta. Sim. Então essas pessoas que estão na esfera da carne, na esfera da queda, eles procuram aprender, mas não conseguem ser libertos e permanecem na carne. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eles aprendem, mas não conseguem conhecer, não conhecer a verdade. E a verdade é que liberta. Então eles procuram aprender alguma coisa, mas a vida deles nunca consegue ser liberta. Agora eu estou chegando num ponto que cada um de vocês tenha medo de vocês mesmos. E pela palavra de Deus, vocês vão olhar para vocês e vocês vão ver quão terríveis nós somos. Somos verdadeiros monstros. Quando estamos na esfera da queda, na esfera da carne, já começamos aqui em 1 Timóteo. Os homens serão egoístas, avarentos, amigos dos prazeres do que de Deus, e não sei o que, e tal, sem afeto. Tá vendo? É um monte de situação. Você vai lá para Gálatas capítulo 5. Agora eu vou trazer mais para perto de nós. Gálatas capítulo 5, o que é que ele diz? Eu quero que agora, depois da queda, quem você e eu nos tornamos? Esse tipo de gente. Agora, se nós permanecermos nessa esfera, o nosso casamento nunca vai longe. Entenderam agora? Porque eu sou avarento, porque eu sou egoísta, porque eu não tenho afeto. Né? Eu aprendo, mas a verdade não me liberta, eu ainda continuo nas minhas coisas. E aí? Como vai sustentar um casamento? Como vai edificar uma casa? É um outro tema de outra mensagem. Edificando a minha casa, a minha família. Olha só. Gálatas 5, 19 a 21. Aí fala das obras da carne, não é? Quem é que tem carne aqui? Todos nós temos carne. Todos nós temos carne. Então, olha só. Tá aí. Ó. Inveja. Tá vendo? Tá vendo? Todas essas coisas são obras da carne. E todos nós temos carne. O problema é quando a gente olha Gálatas 5, a gente fica olhando assim, lendo essas coisas. Aqui são as obras da carne, mas eu estou aqui. Você tem que ver que isso tudo está aqui dentro de você. Você é isso de Gálatas 5, 19 a 21. Isso tudo está na sua carne. Quem está na esfera da queda, na esfera da carne, vai resultar nisso aí. Entendeu? Agora eu pergunto, como vai sustentar um casamento assim? Não sustenta, né? Não tem como construir um lar assim.
Eu queria que vocês ainda vissem Judas, só o versículo 7. É muito feio o resto dos versículos todinho ali, também. Mas eu estou mostrando isso aí para que nós tenhamos medo de nós mesmos. Não confie em você. Você é isso, a sua carne. E essas coisas inteiras estão dentro de nós. Hoje está em um estado latente. Mas na menor coisa que possa ativar isso, ela salta. Tá certo? Olha Judas 7, o que é que diz aí? Como Sodoma e Gomorra. Olha só. As cidades circunvizinhas, que havendo entregado a prostituição, Sim. como aqueles que, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Isso tudo está mostrando do que é esse... Aí tem muito mais coisa depois. Que é a natureza humana, que é o ser humano depois da queda. Que são como Sodoma e Gomorra, cheios de prostituição. Já pensou? Isso tudo está dentro de nós. Tá certo? Isso é nós. O que eu quero mostrar para vocês é que nós tenhamos medo. Tem que ter medo da gente mesmo. Somos esse poço dessas coisas horríveis. Eu quero ainda mostrar um outro versículo para vocês. Aí, às vezes no casamento, na união, aí você é cheio de sentimento. Não, mas é porque não dá, não tenho mais sentimento. Os sentimentos estão tudo aqui, mas está tudo misturado com essas coisas todas da carne. Não é? Tudo aí. E aí você já não consegue mais. Aí você vai seguir seu sentimento. Vocês viram lá em 2 Timóteo que aprendem, mas a verdade não liberta. Porque ele não é absoluto para Deus. Por isso que a verdade não consegue libertar. Aí ele se envolve cada vez mais nessa esfera da queda, nessa esfera da carne, e aí nós nos tornamos tudo isso que a Bíblia relata. Isso está dentro de nós. Não pense que é uma coisa fora de nós. Está em nós. E para que eu cultive bem a família, a união, a gente tem que ter cuidado com isso. Ao menor deslize, essas coisas podem vir à tona. Terminou essa parte feia? Não. Eu só vou citar mais um trecho. Ainda que vai mais profundo. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu estou terminando meu relacionamento porque eu não tenho mais amor. Meu coração já não ama mais. O amor humano é falho, não é? Mas o amor de Deus é eterno, né? Mas o amor sempre é relacionado ao coração, não é? Coração, não é? Todo mundo faz assim, né? Todo mundo lá. O coração do homem ali pareceu mais um losango. Não? Como é que é? E o que é isso? E aí está magrinho, não está? Tá mesmo. Esse está cheio do pecado. Não, mas olha só, eu vou falar. Vejam Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Agora o Senhor também vai dizer uma coisa sobre o seu coração. Depois da queda, o que é que se tornou o nosso coração? Marcos 7, 21 a 23. O que é que diz aí, Felipe? De dentro do coração. Sim. Olha só. A prostituição, os frutos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam. O que é que seu coração tem? Agora eu vou dizer a coisa. Muita gente às vezes fala assim, né? Eu vou seguir o meu coração. Segue para tu ver onde é que tu vai parar, besta. Não é? A pessoa não fala assim, né? Às vezes até, né? Eu estava tendo uma reunião com os empresários lá, e aí um dos empresários, que é até cristão, né? Um irmão, ele chegou e falou assim, eu sigo muito
o meu coração. Eu disse, misericórdia, ele não tinha visto esse versículo direito. Nós não podemos entregar as nossas decisões no nosso matrimônio baseado no sentimento do nosso coração. Nosso sentimento tem que ser na palavra de Deus. Amém. Porque o meu coração e a minha carne tem tudo isso que eu mostrei nesses versículos para vocês, para nós. Todos nós temos isso. Não tem um aqui que esteja livre disso. Por isso que o Senhor fala, Senhor nos dá um novo coração. Amém. Ou seja, você tem que se agarrar plenamente a Cristo. Amém. Fortemente ao Senhor. Amém. Se unir ao Senhor. Amém. Valorizar a comunhão com o Senhor. Amém. Buscar a palavra dEle. Buscar a comunhão. Servir a Ele. Amém. E essas coisas todas estarão em estado latente ali. Eu me lembro que o irmão Lee dizia que essas coisas aí, a nossa carne é como um grande sapo cururu. Ele está lá paradinho. Quando você mexe, ele salta. Não é verdade? Então, não falou que o coração do homem procede loucuras, invejas, né? Dissensões, né? Facções, que são brigas. Você mexeu, como diz o ditado popular, mexeu o cão com vara curta. Ele salta para cima de você. Por isso, irmãos, eu peço a todos nós, temos que nos voltar inteiramente ao Senhor. Amém. Quer edificar o seu lar? Edifique no Senhor. Amém. Não baseado nos sentimentos, nem muito menos baseado no seu coração. Tem que estar na palavra do Senhor. Amém. Todos nós temos que estar arraigados e alicerçados em Cristo. Amém. No Senhor, atentos, ouvindo a palavra. Amém. Deus tem abençoado, não tem? Então vai continuar abençoando mais ainda. Amém. Deixa eu continuar aqui agora. Vamos ver se eu consegui terminar isso tudo, né? Eu vou fazer uma pergunta então. Por que, se tivesse, você poderia perguntar, por que então você quer se separar? Por que você pensa pelo menos em se separar? Às vezes já passou lampejo em cada um aqui. Um lampejozinho assim. Senhor, tenha misericórdia. Por quê? Porque o meu coração está falando isso. Aí a pessoa quer seguir. Tá certo? Nós devemos confiar na palavra de Deus. Não confiamos em nossa carne, nem muito menos em nosso coração. Jeremias fala que extremamente corrupto é o coração do homem. Não é? Enganoso. O relacionamento de vocês dois seguem o seu coração e a carne ou a palavra do Senhor? Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Mesmo aqueles que já estão muito tempo. Tá certo? Amém. Casados, unidos. Tem que se basear na palavra do Senhor. Amém. Temos que ter a palavra do Senhor para que a gente possa prosseguir. Tá bom? Muito bem. Um dos pontos aqui também que eu já pulei aqui é vencendo as ações do maligno nos últimos dias. Como? Quais são as ações do maligno? Em mensagens anteriores a gente viu sobre a ação do mistério da iniquidade, a ação do espírito do anticristo, a ação dos falsos cristãos e falsos profetas. Essa trinca age no mundo hoje e traz os seus ensinos e traz as suas ideologias, tudo para destruir, né, e para arrasar, né, para acabar com tudo, tá certo? E vai se intensificar. Mas Deus tem casais aqui ou não tem? Amém. O mundo hoje está sobre essa influência dessas três linhas malignas. A ação do mistério da iniquidade, a ação do espírito do anticristo e a ação dos falsos cristãos e dos falsos profetas. Todo mundo está sob a influência dessas três linhas aqui, tá certo? Malignas. Mas, irmãos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Amém. Nós podemos vencer tudo isso. Amém. Por um lado, eu quero que vocês tenham medo de vocês mesmos e não confiem mais em vocês, porque não dá certo.
tem que ir para a palavra do Senhor, Amém. tem que se voltar para o Senhor. Amém. Qualquer dificuldade, qualquer situação, volta para Cristo. Ora ao Senhor, invoca o Senhor, apresenta ao Senhor. Não entrega as situações para o seu coração. Eu vou ver o que meu coração diz. Não vai dar certo. Já viu que de lá não sai coisa que preste. Nem na carne. Vai ser dissensões, discussões, facções, né, divisões, contendas, invejas, um monte de coisa. Vamos nos entregar para o Senhor? Amém. Absolutamente? Amém. Aí você experimenta libertação. Amém. Mas eu vou querer que vocês leiam versículos assim, muito ricos e maravilhosos. 2 Crônicas, capítulo 32, 7 e 8. Tá certo? Se eu não me engano, aqui é o trecho que fala de Senaqueribe, quando estava para ser atacado lá. E o povo de Israel estava acuado e temendo. 2 Crônicas 32, 7 e 8. Pois, sim. Não tem mais. Nem vos assusteis por causa do rei da Síria. Sim. Nem por causa de toda a multidão que está com ele. Amém. Porque está conosco maior do que o que está com ele. Amém. Essa última frase. Um está conosco que é maior do que o que está com eles. Embora que isso tudo esteja dentro de nós, mas não se assustem. É para ter medo, para ter pavor. É para ter uma verdadeira ojeriza quanto a essa sua carne e o seu coração carnal. Mas maior é aquele que está conosco. Amém. Ele vai nos dar vitória. E tem nos dado vitória, não é verdade? Tem nos preservado. Versículo 8. Com ele está o braço do carne. Olha aí. Conosco, o Senhor. Amém. Está vendo aí? Amém. Para nos avisar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias e Amém. Satanás ele pode vir e dizer assim: olha, é agradável aos olhos, é boa para alimento, é boa para abrir entendimento, mas nós temos um Senhor dentro de nós. Amém. Ele pode oferecer muitas coisas, mas nada supera o nosso Senhor. Amém. E nós não queremos. Ele pode vir com as ofertas, mas nós temos o Senhor que vai lutar pelo teu casamento. Amém. Aqui o ponto é, eu quero mostrar que há um Deus que está lutando pelo seu casamento. Há um Deus que está lutando para manter a sua união. Amém. Há um Deus que está guerreando contra todas essas forças negativas. Amém. Para derrubar essas fortalezas e para manter esse casal, essa família de pé. Amém. Para ser testemunhas dele aqui hoje. Amém. Para vencer essa apostasia que está aí fora. Há um Deus ou não há? Amém. Maior é aquele que está conosco. Amém. Muito bom, não é? Entenderam agora? Embora você veja que não há nada de bom em você, mas maior é aquele que está em nós. Amém. Para nos fazer vencer toda essa situação negativa. Amém. Veja ainda outro versículo. 2 Reis, capítulo 6. Segue a mesma linha. 2 Reis. 2 Reis 6, 16 e 17. Sabe, irmãos, aqui eu quero mostrar para vocês que Deus é que está lutando pelo seu casamento. Amém. Deus está lutando para preservar, para cuidar de vocês. Amém. Olha, Reis, aqui é muito rico esse versículo aqui. Podem ler. Ele respondeu: Não Não tema, Não? porque mais santos que estão conosco do que os que estão com ele. Olha, Orou Eliseu e disse: Senhor, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor dele. vocês, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e a gente vê Amém. em cima do telhado. Aquilo estava no monte, né? Mas a gente pode ver que em cima do telhado da nossa casa, na nossa casa está cercado de carros de fogo, de exércitos, para destruir e derrotar todos esses inimigos que se levantem contra nós. Mais é os que estão conosco. Mas que o Senhor abra os nossos olhos e a gente veja. Aquilo que você está pensando ou que você está sentindo, os problemas que os casais às vezes têm enfrentado, é fichinha diante desse exército. Sim. E diante daquele que está conosco. Amém. Não vai ser uma palavrinha, não vai ser uma discórdia, não vai ser uma intriga, não vai ser um descontentamento. Nada irá destruir-nos.
Sim. nós vamos nos manter firmes. Amém. Até a volta do Senhor. Amém. Amém? Amém. Porque há um que luta pela nossa união. Amém. Há um que está lutando para tornar-nos dois, tornar em um. É grande, não é? Você se sente confortável, encorajado ou não? Amém. Depois de você começar a ter medo de você mesmo, né? Mas conseguimos vencer ou não? Amém. Que Deus abra os nossos olhos e veja que nós somos mais que vencedores. Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu queria ainda... Eu vou ter que citar só isso aqui, eu vou pular aqui, só para citar um versículo aqui. Eu queria mostrar a diferença, mas eu não vou... Infelizmente não tem tempo para não tomar tanto tempo de vocês. Da divisão, da visão do casamento do mundo e a visão do casamento pelos olhos de Deus. Do mundo. Existe a cultura do divórcio. E que Deus não aceita. Tá certo? Não podemos nos separar de forma alguma. Porque Deus disse não. Não pode. E não separe o que Deus uniu. Então eu tenho uma palavra bem grande. Não. Tá certo? Mas no mundo existe a cultura do divórcio. Ou seja, essa cultura do divórcio envolve a seguinte coisa. Nós vamos morar aí 1 ano, 2 anos juntos. Se prestar, a gente casa. Se não prestar, tu pega tua mala, teus panos, e eu vou arranjar outro. É assim ou não é? Essa é a cultura do divórcio. Porque tem um divórcio, então eu vou me arranjando ali. Ok? Segundo ponto da cultura do mundo, a visão do casamento. A cultura do direito de ser feliz. É que, por que eu vou me divorciar? É porque eu não estou feliz e eu preciso ser feliz. Tá certo? Então, no casamento, para eles pensam mais em si mesmo do que nessa união, não tem base nenhuma. Tá certo? Aí o problema, aí estão lembrados daquela mulher, aí, não deu certo com esse aqui, eu vou procurar um outro. Aí casa com outro. Aí não dá certo com esse, já vai no 3º casamento, no 4º casamento. Tá certo? Em você. E não achou felicidade. Estão lembrados da mulher lá de João 4? Já ia no 7º camarada, né? E é tristeza e mais tristeza. Cada um mais ruim do que o outro. Termina, homem não presta mesmo, né? É o que ela dizia, né? Mas o problema é porque ela era ruim mesmo. Tá certo? Vamos ver. O problema está em nós e não no cônjuge. Então não adianta se separar. O outro vai trazer felicidade? Não. Se você tem problema de convivência. Tá certo? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa chegou e disse assim, rapaz, é porque eu sou complicado mesmo. Pronto. Então parte para outra. A sua complicação vai continuar, vai dar problema lá na frente de novo. Na 3ª, na 4ª, na 5ª. Eu acho que, se eu não me engano, Chico Xavier casou umas 12, 13 vezes. Terminou ele fazendo terapia lá, indo para... Até aquele irmão lá um psicólogo, né? Augusto Cury. Fazia terapia com Augusto Cury. Tá certo? De tanto problema. Então o problema estava nele, não era nas mulheres. No relacionamento. Por último, o casamento se tornou um contrato. Não é mais do que isso, a não ser um mero contrato, né? Os meus direitos, seus direitos, o que eu terei direito, o que eu não vou ter direito, quando eu me unir a você. Então é um mero contrato. Nada mais do que isso. Aonde está Deus e a vontade de Deus para o casamento? Entenderam agora a diferença gigante da visão do mundo sobre um casamento? Totalmente distante, mas absolutamente distante. O nosso casamento não é um contrato. O nosso casamento, se eu vou ser feliz, o meu cônjuge também tem que ser feliz. Eu tenho que pensar na felicidade dela, tenho que pensar na minha felicidade e juntos a gente vai ser feliz. O segredo de ser feliz é fazer o outro feliz. É. Aí veja só. Tá vendo? Ele se inspirou, viu? Rapaz, a palavra salvou uma alma.
Tá vendo, rapaz? Você diz, não é como ele falou? Agora chega, ficou vermelha, ó. Agora não sabe onde vai botar os pés. Eu queria agora fazer uma pergunta para vocês. Depois do que a gente viu, a visão do casamento lá inicial de Deus, Deus definiu e estabeleceu. Ele criou o homem, depois a mulher, aí você tem uma unidade. Dos dois ele quer fazer um. E ele deu uma ordem que os dois se unirão, tá certo? E não pode separar, né? Em Mateus 19 é bem claro. Eu quero perguntar, você tem coragem de afrontar Deus para causar a ruptura na sua união? Isso é uma afronta a Deus. Você tem coragem de afrontar Deus? Você tem coragem de se opor assim tão fortemente a Deus? Mas tem muita gente hoje com coragem para ir contra Deus. Está cheio. Eu estou falando de cristãos. E até de irmãos na vida da igreja. Está vendo? Mas as pessoas têm coragem demais. Isso, eles têm coragem de ofender a Deus. Sabe, eu ouvi uma frase de um irmão que ele disse o seguinte: causar a separação é porque a pessoa é 100% um com Satanás. Porque a palavra Satanás significa adversário. Então você se tornou um adversário de Deus, porque Deus disse não. E você agiu contrário a ele. Você confrontou a ele. É muito sério. E vocês entenderam aquele versículo de Mateus por causa da dureza do vosso coração? Ou seja, quando começou as situações surgirem, por que você não foi diante de Deus? Por que você não pediu ajuda? Só escutou o adversário. Duro, né? Coração duro. Bom, vamos continuar aqui para a gente pular aqui, que agora eu quero mostrar para vocês. Tá certo? Não, eu não vou poder. Tá certo? Eu só quero mostrar agora um item da visão de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 2, versículo 14 a 16. Esse texto aqui é muito, muito rico. Que vocês vejam a situação aqui da infidelidade do povo de Israel que tinham para com Deus. E também da infidelidade dos casais. Malaquias 2, 14 a 16. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também, para me fazer essa leitura junto com vocês. 2, 14, fala assim: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da minha aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um? Tá vendo? Não fez o Senhor um. O Senhor pegou 2 e fez um. Mesmo que havendo nele um pouco de espírito. E porque somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém sejais infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Está vendo a palavra aqui? Odeia o repúdio e o divórcio. Está claro ou não está? Sim. O Senhor Deus odeia. É muito forte. Entenderam agora a gravidade da nossa união, a seriedade da nossa união diante de Deus? E aí ele fala, né? E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E olha só, aqui ele fala, tá vendo? O versículo 14 é aquilo que eu falei no início. No versículo 14 eu falei no início que havia uma testemunha invisível naquele dia. Talvez você não tenha percebido isso, mas hoje vai ficar claro para vocês.
O versículo 14, no início, fala assim: porque o Senhor foi testemunha da aliança. Opa! No mundo, o casamento é o quê? Um contrato. Para Deus é uma... É diferente ou não é? Glória a Deus. A visão para Deus é uma aliança. Não é um contrato. Vocês não estão pensando para ver se dá certo e depois vão pedir divórcio. Não tem divórcio. Aonde vocês é uma aliança da qual Deus foi uma testemunha. Ele viu e presenciou quando vocês se uniram. Amém. E hoje estamos dando aqui esse testemunho. Amém. Hoje, pela misericórdia de Deus, ainda estamos dando esse testemunho. Amém. Dessa aliança que nós fizemos. Entenderam agora? Não é um contrato. Muito feliz de saber tudo isso. Muito bom, né? Olha, eu vou parar por aqui, eu acho que eu já falei demais. Quão sério é a união. Que Deus abençoe fortemente a união de vocês. Amém. Nessa noite, eu espero que a palavra não tenha sido... Foi uma vacina, infelizmente eu usei uma agulha mais grossa, mas tudo bem, né? Doeu um pouco, né? Mas é a palavra de Deus. Eu não posso deixar de falar a palavra do Senhor. Com a pistola. Eu não posso deixar de falar a palavra de Deus. E eu creio que isso é que traz bênção. É a verdade que nos liberta. A verdade que nos esclarece e que nos posiciona cada vez mais forte. Eu creio que vocês, nessa comunhão, depois que viram Malaquias, é maravilhoso ou não? Deus disse hoje para nós hoje à noite: olha, eu estava lá, hein? No seu casamento eu estava lá. Vocês não me viram, mas eu estava lá. Eu vi a aliança que você fez. Amém. Não foi um contrato, foi uma aliança. É muito mais profundo isso aí, tá bom? Que Deus abençoe completamente vocês. Amém. Vamos orar e orar pelos irmãos. Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra tão esclarecedora, por essa comunhão doce nessa noite. Senhor, que vem fortalecer mais a nossa vida e a nossa união. Obrigado pela vida do Tiago e da Vanessa. Senhor, continue guardando esse casal, firmando-os cada vez mais, fortalecendo-os cada vez mais. Que eles se tornem famílias fortes na igreja, para ajudar outros casais, para serem testemunhas. Continue abençoando essa união deles, tornando cada vez mais um. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, possa prosperar cada vez mais na igreja em Natal, por meio de famílias, por meio de casais. Use a todos nós. Derrota o inimigo. Amém. Aleluia. Amém.